Excelentíssimo senhor ministro-presidente da colena segunda turma do Supremo Tribunal Federal, demais excelentíssimos ministros que integram a colena segunda turma, excelências, está sob julgamento agora o referendo da decisão liminar proferida pelo ministro Cássio Nunes Marques em habeas corpus, que revogou a medida cautelar de afastamento do paciente do cargo de governador do estado do Tocantins. Decisão essa medida cautelar que foi proferida pelo ministro Mauro Campbell junto ao Superior Tribunal de Justiça. Excelências, a decisão liminar do ministro Cássio Nunes Marques deve ser referendada por essa colenda segunda turma com base em 3 fundamentos que vou expor aqui em minha defesa oral. O primeiro desses fundamentos, excelências, é a falta de fumus comissi delicti apto a justificar essa constrição que vigorava em detrimento do paciente. E será demonstrada na defesa oral, excelências, a completa ausência de elementos informativos que indiquem a participação do governador nos fatos que estão sendo apurados no inquérito instaurado. Em segundo lugar, excelência, será demonstrada a falta de elementos de cautelaridade nesta persecução aptos a legitimar a constrição judicial que vinha sendo imposta em detrimento do paciente. Em terceiro lugar, excelência, será demonstrada o quão incipiente está a investigação que tramita em detrimento do paciente. E isso não passou despercebido pela PGR, que exarou 2 pareceres se opondo ao afastamento do governador do estado do Tocantins de seu mandato eletivo. Excelências, indo para a sustentação oral propriamente dita, para a defesa oral propriamente dita, nesse primeiro tópico de ausência de fumus comissi delicti, eu gostaria de ressaltar de plano que o governador Wanderley Barbosa, ele goza de quase 80% de aprovação junto aos eleitores do estado do Tocantins e, ao longo do seu governo, levou o estado do Tocantins a níveis altíssimos de crescimento econômico. É um crescimento econômico, basicamente, perto da casa de 10% ao ano, excelências, o que mostra que, na realidade, o governador tem exercido seu cargo com bastante afinco e com muitos resultados. E mais do que isso, excelências, ao longo de todo o exercício de seu cargo, o governador não tem notícia de nenhum inquérito contra ele, se não é esse que estamos a discutir, e não tem notícia de nenhuma ação penal que foi oferecida contra ele, seja relativa a esses fatos, seja relativa a outros acontecimentos. Então isso evidencia, excelências, que não há qualquer indicativo de que o governador Wanderley Barbosa tenha transformado o governo dele, nesses últimos anos de governo, de gestão do governo de Tocantins, em um balcão de negócios, como foi aventado por parte do ministro relator, ministro Mauro Campbell. Isso não é verdade, excelências. E tanto não é verdade, inclusive no próprio caso concreto, não há um RIF do COAF que mencione o governador Wanderley Barbosa, não há uma transferência, uma transação que envolva contas do próprio governador, tampouco há filmagens, gravações, e-mails, mensagens de texto que mostrem o envolvimento direto do governador nesses fatos. Há, pelo contrário, inúmeras suposições e ilações de conversas entre terceiros que nada têm a ver, nada possuem de relação com o governador e que são utilizados para esses diálogos, essas mensagens são muitas vezes utilizados para fazer relações em detrimento do governador, mas nada, absolutamente nada que vincule diretamente o governador a esses fatos. Até porque, excelências, o governador Wanderley Barbosa e nada tem a ver com esses acontecimentos de verdade. Isso porque esses acontecimentos eles remontam a uma política pública que foi estatuída pelo antigo governador do estado do Tocantins, que era o governador Mauro Carlesse. O governador Mauro Carlesse estabeleceu no período da pandemia uma política de distribuição de cestas básicas. Essa distribuição de cestas básicas para pessoas carentes, ela era feita a partir de recursos de emendas parlamentares. O atual governador Wanderley Barbosa era o vice-governador do estado, mas era brigado com o governador Mauro Carlesse, não participava da gestão do governador Mauro Carlesse, e o que aconteceu é que, em outubro de 2021, o então governador Mauro Carlesse é afastado judicialmente de seu mandato e, interinamente, o governador Wanderley Barbosa, o atual governador Wanderley Barbosa, assume o governo do estado do Tocantins. E o que o governador Wanderley Barbosa faz a partir de outubro de 2021, quando assume interinamente o governo do estado, é dar sequência às políticas que tinham sido construídas pelo governador Mauro Carlesse. E, nesse período de interinidade, até ser definitivo, o governador definitivo do estado do Tocantins,
o governador Vanderlei deu continuidade a essa política, assinando pouquíssimos contratos de distribuição de cesta básica, mas não foi ele o mentor, não era ele que ordenava os pagamentos, ele simplesmente assinava os contratos que eram alinhavados pelos deputados, pelos parlamentares estaduais do estado do Tocantins. Tão logo se tornou governador em definitivo do estado do Tocantins, ainda no começo do ano de 2022, o que o governador Vanderlei Barbosa faz? Interrompe essa política e acaba com ela, e dali para frente nenhum outro contrato é firmado, excelências. Então, isso por si só evidencia a ausência de elementos informativos aptos a demonstrar a participação do governador Vanderlei nesses acontecimentos. E só de narrar esses fatos, excelência, já entrando aqui no segundo tópico da minha defesa oral, só de narrar esses acontecimentos já é possível perceber a completa falta de contemporaneidade entre esses eventos e os dias atuais, já no ano de 2025, mais precisamente em dezembro de 2025. Esses fatos, excelência, remontam, na essência, a acontecimentos que ocorreram no período da pandemia da Covid-19 e, mais especificamente, ao período do fim de 2021, começo de 2022, sendo que foi o próprio governador Vanderlei que interrompeu essa política e sustou o seu andamento. Então aqui a gente está falando de acontecimentos que ocorreram há mais de 3 anos, não há nada nesse período que viabilize sugerir que o governador tenha dado sequência a qualquer tipo de tratativa, qualquer tipo de acontecimento derivado disso. Pelo contrário, ele sempre esteve à disposição das autoridades públicas, o seu governo sempre respondeu aos ofícios da Polícia Federal, aos poucos ofícios que foram encaminhados pedindo informações, e de toda forma fica muito evidente, excelências, que não há qualquer tipo de contemporaneidade entre esses acontecimentos e a medida cautelar que foi imposta em seu detrimento, que é o de afastamento do cargo de governador do estado do Tocantins. E por fim, excelências, eu gostaria de ressaltar que este inquérito ele não foi instaurado em 2024, 2025. Pelo contrário, estamos a falar de um inquérito que foi instaurado em 2022, não em detrimento do governador Vanderlei Barbosa, mas em detrimento do então governador, do ex-governador, melhor dizendo, Mauro Carlesse. Então é um inquérito de 2022 instaurado para investigar Mauro Carlesse, que tramita desde 2022 sem qualquer tipo de sugestão de afastamento de governador, e em 2023 são executadas medidas para iniciar de fato uma investigação. Em 2024 é executada uma medida de busca e apreensão criminal em detrimento do governador Vanderlei Barbosa. Naquele momento nada foi aventado quanto uma suposta ideia de buscar e de representar pelo seu afastamento. No fim de 2024, em novembro de 2024, a Polícia Federal apresenta uma representação destinada ao afastamento do governador, pleiteando seu afastamento. Essa representação fica sem a apreciação de quem quer que seja da PGR, seja do ministro Mauro Campos, por mais de 6 meses, para que aí então, em setembro de 2025, 9 meses depois dessa representação, fosse deferido o afastamento do paciente do cargo de governador do estado do Tocantins. E nesse interregno de 9 meses, excelências, é importante ressaltar que a PGR exarou 2 pareceres dizendo que era totalmente contra o afastamento do governador, na medida em que eram necessárias diversas outras medidas investigativas menos invasivas do que essa para elucidar os acontecimentos. E aqui, excelências, eu gostaria de esclarecer que, apesar de esses fatos remontarem a mais de 3 anos, a Polícia Federal não pleiteou qualquer medida de constrição de bens de empresários, de parlamentares, de qualquer tipo de investigado. A Polícia Federal não realizou qualquer tipo de análise financeira para tentar identificar aonde que o dinheiro supostamente desviado foi parar. Então há necessidade, evidentemente, de realizar diversas outras medidas investigativas para que se tenha algum tipo de certeza sobre quem que seria o autor, eventualmente, de um fato ilícito, tal como é descrito nesse inquérito. Então, excelências, indicando a ausência de fumus commissi delicti, a ausência de contemporaneidade e que a própria PGR foi contra o afastamento do governador Vanderlei Barbosa por 2 vezes em pareceres exarados junto ao STJ, é que a defesa do governador, a defesa do paciente, pleiteia a ratificação da decisão liminar proferida pelo ministro
Cássio Nunes Marques.